Amigos meus que, como eu, gostam do futebol, salve! Aqui estamos para a nossa resenha semanal, aqui no portal O Maringá, falando das coisas do esporte, notadamente do esporte mais próximo, a nós mais próximos, as coisas da nossa aldeia, a atenção em relação, primordialmente, às equipes da Cidade de Canção que se preparam para as disputas do Campeonato Paranaense da Primeira Divisão, que se avizinha. Já estamos em outubro já está em andamento, novembro pré-temporada, não é a fase destinada para a preparação das equipes, dezembro descanso para os grupos, para os jogadores, e janeiro começa o Campeonato Paranaense de 2024. Maringá repete 2 agremiações na primeira divisão, o que não é pouca coisa, que é um fato que pode ser considerado histórico, por conta de que, neste 2023, os 2 representantes maringaenses na elite do futebol paranaense se deram bem, no sentido prioritário, que é a manutenção na elite, e foram até alturas consideráveis da competição. O Maringá Futebol Clube, chegando à condição de semifinalista, perdeu, não foi a final porque perdeu para o Atlético, e o Aruco Maringá, agora Galo Maringá, também chegando às quartas de final. Portanto, estas posições foram consideradas boas. É claro que o foco é o título, esse título é possível, e é com este foco que as equipes estão trabalhando. A gente até já abordou esse tema aqui. O Maringá Futebol Clube e o Galo Maringá entram no campeonato apenas para participar? Claro que não. A pergunta que se faz, inclusive, que irrita os dirigentes é: entra para não cair? Não, ninguém entra numa competição com este objetivo, com o objetivo de rebaixamento. O Galo Maringá, mais recente, e o Maringá Futebol Clube, já consolidado, o objetivo destas equipes é, por que não, encostar no título. O título paranaense está posto nas competições recentes, é possível, não é? Cascavel chegou à final, Londrina chegou à final, o próprio Maringá Futebol Clube em 2022, e quem chega na final pode ser campeão. É com este foco, com este pensamento, que as equipes maringaenses se preparam para a competição. Se não o título da competição, pelo menos o que conquistou o Maringá nesta temporada. Calendário nacional. Maringá Futebol Clube qualificou-se para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2024, disputou neste 2023 e tem assegurado a sua participação também em 2024. A mesma coisa acontecendo com a Copa do Brasil, e não é diferente o objetivo do Galo Maringá, também no discurso de dirigentes, de comissão técnica, capitaneada pelo Claudemir Sturion, um acerto a contratação deste profissional. O discurso é vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, perspectivas de disputar aí uma Copa do Brasil. A gente sabe que o estadual destina, no caso do Paraná, 4 vagas para a Copa do Brasil, e é de olho nestas vagas que as equipes entram em campo. Em relação ao Maringá Futebol Clube, o que é que tem de novo? Pouca coisa. Contatos que fizemos nos dão conta de que Jorge Castilho está viajando aí por estes Brasis, observando jogadores. Esteve neste final de semana no interior de São Paulo. Na segunda-feira, quando estamos gravando este vídeo, estaria no Rio de Janeiro para acompanhar a partida que fecha a rodada do Campeonato Brasileiro entre o Botafogo e o Goiás. Por que ele vai ver este jogo? Para ver jogadores do Goiás que eventualmente estejam disponíveis e, sobretudo, para ter uma conversa com o Morelli, por exemplo, que é um jogador que pertence ao Maringá Futebol Clube, que está emprestado para o time do Goiás, disputando a primeira divisão, e é preciso uma definição no sentido de se ele continua no Goiás ou se volta. Seria um baita retorno, mas eu acho que para a carreira do Morelli, o que for melhor para a carreira dele é o que será decidido. O Goiás tem um jogador sob empréstimo com a prerrogativa da contratação em definitivo, para saber se o time mato-grossense vai exercer esse direito, se esse jogador será devolvido. Aliás, a expectativa em relação ao Maringá é exatamente a jogadores que o clube já tem sob contrato, que estão emprestados para outras agremiações, se esses jogadores vão permanecer ou não. E neste outubro, isto será definido. Para a gente ter uma ideia, o Matheus Bianchi, por exemplo, é volante do Curitiba, volante que está servindo o Curitiba, mas pertence ao Maringá Futebol Clube. Será que esse jogador volta? A mesma coisa acontece com o Mirandinha, que está no Paysandu, junto com o Wesley, o zagueiro. Também jogadores que têm contratos com o Maringá Futebol Clube. Não é diferente do Robertinho, que está no Juventude, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro.
A projeção que a gente faz, isso é especulativo, isso são observações, são considerações que a gente faz sem a confirmação da diretoria, mas é que se voltarem os jogadores, o grupo de jogadores que o Maringá Futebol Clube tem emprestado para outros clubes, o tricolor já terá a base para entrar em campo no Campeonato Paranaense, e não será uma base ruim. Será uma base boa. Poucos clubes do interior do Paraná têm esta prerrogativa de chegar na pré-temporada com o elenco praticamente pronto e com a perspectiva de começar o campeonato com o elenco definido. Vamos fazer aqui um exercício de futurologia. O que é que o Maringá poderia ter disponível? O Davidson, um goleiro que permanece experiente, permanece sob contrato do Maringá Futebol Clube. Vamos montar o time. Para a lateral direita, o Marcos Vinícius está por aí. O Wesley, que está no Paysandu, pode ser que volte por conta de que não está sendo aproveitado na Série C do Campeonato Brasileiro. Se eu disse diferente, eu corrijo. Série C do Campeonato Brasileiro que o Paysandu de Belém do Pará disputa. Esse jogador não está tendo oportunidade como titular, pode voltar. Então seria o zagueiro Vilar, que também está sob contrato, e o Rafinha. Veja, formamos a zaga, já é uma boa zaga. Para o setor de meio campo, permanece o Parrudo ainda tem contrato com o time, o Bianchi pode ser que volte, o Morelli a gente não sabe, e aí para a linha de frente o Mirandinha, também no Paysandu, também não sendo aproveitado como titular, e essa condição pode determinar o seu retorno. Se volta o Mirandinha com o Júlio, que foi contratado, esse jogador que veio do Náutico, que chegou a disputar na reta final do Campeonato Brasileiro da Série D, esse jogador já está sob contrato, e o Robertinho, que também do Juventude não está sendo aproveitado como titular. A gente observa, então, que jogadores, a espinha dorsal, o chamado 11 inicial, estaria já à disposição de Jorge Castilho para as disputas do Campeonato Paranaense, e isso é um aspecto positivo. E aí você, torcedor mais exigente, poderia perguntar, e as contratações? Contratações virão, reforços pontuais, a diretoria está trabalhando nesse sentido. Jorge Castilho, estas viagens que faz não são em vão, é no sentido de observar jogadores que tenham condições técnicas e administrativas, que estejam liberados, que possam servir ao Maringá Futebol Clube. Portanto, basicamente, são estas as informações do Maringá Futebol Clube. Em relação ao Galo Maringá, o ex-Aruco, não é, que mudou a denominação para Galo Maringá para disputar esta próxima temporada, e essa mudança causa ainda polêmica, mas o que eu pessoalmente posso sentir é que foi muito positiva, no sentido de que há um nicho de torcedores maringaenses que gostam dessa coisa de Galo, e aí pode certamente pender no sentido de torcer para o lado do Galo Maringá, que estará capitaneado pelo competentíssimo Claudemir Esturion, que tem um histórico, tem uma folha de serviços prestados ao futebol profissional de Maringá, e muito boa, não tenho o que contestar. Ele também, ao lado do Paulinho Regine, o gerente de futebol, está trabalhando na montagem do elenco, e esse elenco deve ser apresentado já a partir de novembro, por conta de que tem a pré-temporada. No caso do Maringá Futebol Clube, está confirmada a realização daquele torneio, chamado Torneio Paraná de Verão, que foi realizado neste 2023, com as participações também de Cianorte e Futebol Clube Cascavel, campeonato, competição amistosa, mas muito boa para definição, para consolidação do elenco, e o Maringá Futebol Clube não confirmou ainda, mas certamente deve ter também um torneio nesse sentido, senão esse próprio torneio, eu pessoalmente acho que o Maringá poderia disputar, por que não? Aí far-se-ia um quadrangular com a participação das duas agremiações que representam o Maringá, que representam a cidade de Canção, mas, enfim, isso depende muito do acordo que será feito pelos dirigentes. O Galo Maringá está na competição de base, não é? É a equipe que tem ainda representante na competição de base, e está disputando a semifinal do Campeonato Paranaense Sub-17. Não é pouca coisa, é histórica a presença do time maringaense, do Alvinegro, nesta semifinal. Está duelando com o Atlético. Fez o primeiro jogo no sábado, perdeu, é bem verdade, em Floriano o jogo foi disputado. Afinal de contas, a base do Atlético é fortíssima, é uma das mais fortes do país. Venceu a equipe atleticana por 2-0, chamado jogo de ida, e a volta será na capital do estado, e o Galinho precisa vencer por diferença superior a 2 gols ou igual placar para levar a decisão para os pênaltis, para chegar
a condição de finalista do Campeonato Paranaense Sub-15. Mas, de qualquer forma, independentemente do resultado que venha, já de parabéns à comissão técnica, a base do Galo Maringá. A gente sabe o quão importante é a formação, a categoria de base, a formação de jogadores. E o Maringá Futebol Clube e também o Galo Maringá tem, nessas divisões, um trabalho sendo realizado com muita competência e os resultados estão aí. Oxalá o time maringaense conquiste a condição de finalista, não está fácil, mas está possível. E o Campeonato Paranaense Sub-16, que é uma novidade. O Galo Maringá também tem representante nesse Sub-16. O Paranaense tem o Sub-15, o Sub-16, o Sub-17, o Sub-20. É prerrogativa da Federação Paranaense disponibilizar para os seus filiados, né, para os seus clubes, competições. Eu acho tolice a realização de um campeonato sub-16 por conta de que entendo que o jogador sub-15 com competência pode disputar o sub-16, ou o jogador de sub-16, desta formação sub-16, já ser integrado ao sub-17. Mas, enfim, é uma competição a mais. Isso é bom porque proporciona às comissões técnicas das categorias de bases competições oficiais, no sentido de lapidar o elenco que tem, de preparar jogadores para o futuro. E em Maringá a gente observa que isso está acontecendo, isso é muito bom. Estas informações, só para finalizar, uma olhadela sobre o que estão fazendo os nossos representantes do Estado em nível nacional. O Atletiba foi vencido pelo Curitiba por 2-0, não resolveu a situação do Curitiba, porque continua na zona de rebaixamento, com pouquíssimas possibilidades de evitar a degola, e acabou atrapalhando, mas não de forma definitiva, o Atlético, que tem como foco chegar entre os que se qualificam para a Copa Libertadores da próxima temporada. No caso da Série B, o Londrina também brigando para não cair, e na Série C, o Operário, que teve o resultado de empate com o São José do Rio Grande do Sul, mas não parece que vai subir para a Série B, mas pelo menos está com a vaga garantida na Série C, o Operário de Ponta Grossa. Isto é o que faz os nossos clubes, os representantes do Estado nas competições de nível nacional. Oxalá a gente permaneça com o Curitiba na primeira divisão, que o Londrina também não caia, assim, está um pouco complicado para o Tubarão. E o Atlético, o caso do Operário de Ponta Grossa, permanece na Série C, tudo indica, é claro que tem 3 rodadas ainda e as coisas podem ser alteradas, mas indica que pelo menos permanece na terceira divisão nacional, com o Atlético Paranaense sendo o grande destaque, sendo a honra do nosso estado, brigando aí para chegar ao topo da classificação do Brasileiro e, com isso, se qualificar mais uma vez para as disputas de Copa Libertadores da América. Era isso, uma gratidão pela sua atenção e a gente continua por aqui catalisando as notícias para traduzi-las e apresentar a você, que nos dá o privilégio da audiência.